achas portanto, ao lidar com os erros, né, e acertos na criação dos filhos, o que é que se pode aprender com isso, né? Com os erros e os acertos na criação. O que é que tu, como pai, tipo, tens aprendido, né? E como é que tu tens feito aí a gestão? Eu acho, em primeiro lugar, a paternidade é uma faculdade. Quando nós descobrimos que teríamos a nossa primeira filha, a pergunta óbvia, que muitas vezes não lançávamos, mas era óbvia no nosso ambiente, é: e agora? Como é que se faz? E o que Pois, fazer? E nós fomos aprendendo aos poucos. Obviamente, tivemos vários professores, de pessoas que sabem tudo e mais alguma coisa sobre pais e filhos e gravidez e tudo mais. São exato. montes de professores que nós temos, ou que a sociedade apresenta, e Então nós quer dizer também que tu vês a pesquisamos. importância. É E é isso que eu importantíssimo, também queria sim. que tu enfatizasses, né? Sendo que o nosso projeto, o Ikigai, é o caminho da transformação. Isso quer dizer o quê? Que isto não é um catálogo, né? De ser pai. Não veio já programado. A gente vai aprendendo, né? Vão se desenvolvendo, né? E vão criando essas apetências e vão pesquisando, vão estudando. Há pais até que fazem cursos, Sim, inclusive, tá a ver? Porque imaginemos que tu és diferente, né? Tu tiveste tens valores e tens infância e tiveste alguém que é a tua figura paterna e que esteve sim, sempre presente. sim. Mas há homens, né? E pais hoje, né? Que não tiveram Uhum, e estes têm buscado cada vez mais orientação também de pastores, de líderes, de mentores, né, de uhum, casais, sim. de como e Como acho que melhor é educar. exatamente, acho que isso é importante, né? Sim, é importantíssimo. A minha igreja, que é a Igreja Metodista Unida, Uhum, e eu descobri depois que não é a única, uhum, faz um curso de preparação para o casamento. sim, E apesar de ser muito cedo, muitas pessoas só têm filhos passados alguns anos depois de casar, mas já no princípio começam a dar luzes sobre a questão da paternidade e da maternidade, exato. como sendo um elemento essencial para o processo do casamento, Exato. não é? Há aí uma união de duas pessoas, a construção de um grupo novo que vai fazer alguma coisa diferente. Ok. Então, é preciso começar desde o princípio a cuidar dessas questões. Algumas questões foram levantadas e passaram assim do lado. Exato. Mas o impacto da paternidade na vida de uma criança, obviamente que nunca vai estar somente associada à questão do pai. A mãe também tem que lá estar. Exato. Quando a mãe está desde o princípio, há aí uma interação, uma ligação muito forte. Isto é o óbvio. Muitas vezes não se menciona a importância do pai desde a gravidez. Mas a criança que ouve a voz do pai desde a gravidez, ao nascer, podem até fazer um teste. Ao nascer, se a criança estiver a chorar e o pai falar, ela vai reconhecer, vai reagir. Pode ser o mínimo, mas vai Uhum. reagir, porque já conhece. Já Se conheço. conhece a voz, já conhece o cheiro, isso a partir, se eu não me engano, a partir do, do quarto ou do quinto mês da gravidez já começa a conhecer os cheiros. Cheiro da mãe, cheiro do pai, cheiro Exato. da casa, cheiro do cão, cheiro dos irmãos. Então, a proximidade, a presença do pai desde a gravidez é essencial para o crescimento normal e melhor de uma criança. E Um, isso estamos a dizer famílias tradicionais, né? famílias E como é, tradicionais e o que é e que tu bem dirias para estruturadas aqueles casais que pronto, que que né, se tiveram ou separam ou separam, ou coisa que tiveram assim. filho, que também devem, né? Devem também acolher isso, porque assim, claro que os casais estão separados, mas o mais importante é ver o quê? A É o felicidade, o bem-estar. bem-estar emocional, Sim, né? a própria legislação, e agora falando de legislação, lembrei-me de uma das questões. A própria legislação da família protege bastante a criança. Exato, O bem-estar da criança é posto acima do bem-estar de uma das partes. exato, Se a parte do casal que está melhor estruturada para dar continuidade ao bem-estar da criança for a mãe, normalmente a justiça entrega a criança à mãe.
dá a oportunidade ao pai de Exato. ver e estar presente quantas vezes forem possíveis. Mas, normalmente, aquela parte da família que está, digamos que socialmente melhor estruturada, Uhum. seja financeiramente, emocionalmente, nos seus vários elementos, essa é que acaba por ser responsabilizada para ter maior presença na vida da criança, Exato. porque está-se a pensar no indivíduo que vai fazer parte da sociedade amanhã. E é Exato. o indivíduo que nós queremos que esteja bem estruturado, Exato. começando com a parte psíquica. Falando do aspecto legal, um, um aspecto que tem a ver com como é que a sociedade pode influenciar para a promoção da paternidade. Há um elemento que está a ser muito discutido e muitas vezes é comparado. Uhum. Nos países nórdicos, o pai tem 6 meses de licença Exato, para exato, acompanhar o crescimento da exato. criança. E nós aqui vamos dizer, com Aumentou alguns seis dias. meses, aumentamos alguns dias. No Se já meu era de tempo, 3 dias, no teu meu tempo tempo era eram três. 3 dias. Isso não é 3 dias nada. não serve para nada Não, no processo da aproximação aos claro, primeiros tempos de vida da criança. exatamente. Nós tivemos a felicidade de conhecer a formação de preparação para o parto Exato. em Portugal e há uma técnica que é utilizada e mostravam-nos fotografias inclusive de que funcionou. A criança nasce e é logo colocada ao colo da mãe Certo. e de preferência Ou pelo peito. pelo, não é? Sim, pelo. O pai também pode fazer isso, não exatamente depois do parto, Sim, mas passados alguns dias. Se o pai fizer isso, a criança reconhece o pai e a criança começa logo também a dar continuidade ao processo de afeto. afeto. Sim. Fizeram experiências já há muitos anos, fizeram experiências com macacos, por exemplo, em pôr o macaco numa jaula separado da mãe, macaco bebê, separado da mãe, e fizeram um boneco do macaco mãe Sim, com comida. E certo. um boneco felpudo, Sim. carinhoso, Uhum. fofinho. Uhum. O macaco bebê foi logo para o macaco mãe, Sim, boneco, não é? exato. Carinhoso, porque o afeto tem um papel essencial No num aspecto desenvolvimento, né? bem-estar. 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 E isso é uma preocupação que todos nós devemos ter com o bem-estar da criança, não é? Exato. Qual é a importância de mostrar a vulnerabilidade e o afeto, né, como pais? Ui, Porque esta é porque muitos pais não mostram isso. Porque nós olhamos sempre para os nossos pais como se fossem nossos heróis e às vezes não damos conta que eles também têm dor, também choram. choram e ficam tristes, né? Mas Uhum, nós, os filhos, não uhum. sabíamos. Eu não sabia, eu só soube depois que afinal o meu pai também, Afinal é humano, né? afinal é humano, afinal Perdão. ele tem uma dor, afinal ele tem fraquezas, inseguranças, também Uhum, fica triste. E certo. então, Ahm, bom, essa pergunta parece rasteira, mas eu compreendo. O que nós precisamos como pais, precisamos de perceber é que a criança nunca pode esquecer que o pai é o primeiro porto seguro, pai e a mãe. Mas o pai, já no conceito mesmo bíblico, o exato, pai é o provedor e o exato, o protetor. protetor. Então, no meio do perigo, a primeira ação da criança é agarrar-se ao pai para proteger. Exato, E o pai não pode esquecer desse aspecto, mesmo que o faça chorar. exato, Mesmo que a criança veja o pai a chorar, pode ver o pai a chorar, sim, para perceber que o pai realmente é humano, como ela, porque ela vai dizer: eu também choro, meu pai também chora, então é normal chorar. Sim, mas agora tem um momento que o papai não está a chorar, mesmo tendo martelado o dedo. O papai fez coragem, aguentou a dor, passou qualquer coisa, seguiu em frente. Oh, exato. então, o papai é É realmente o meu forte, herói exato. que de Ele não manhã chora, chora, mas à exato, noite é é corajoso, sei lá. corajoso. Sim, Exemplo, né? Eu acho que isso é essencial e faz parte. É diferente de criar uma expectativa para depois, por uma situação qualquer, criar uma decepção, não é? exatamente. O pai sempre com a Então cara tu trancada aconselhas e os diz que pais a mostrarem efetivamente aquilo que eles são, né? Para que os filhos possam perceber que é natural
né? Que o pai tenha a sua insegurança, aquele dia que o pai está mais triste, está embaixo, e que o filho consiga perceber, porque também é que acontece. Os nossos pais heróis, Hum. eles nunca nos diziam essas coisas, né? Eu dizer eu te amo, por Pois, exemplo, sim, isso é essencial. exatamente. Mas eles não demonstravam, né? Nos momentos mais difíceis da vida deles, eles nunca chegaram ao pé de nós e falar, né? Porque é importante falar, dizer, Hum. olha, pai hoje não está bem. Hoje nós já falamos, né? Sim, Hoje nós já temos essa abertura. São os tempos que estão a evoluir sim. também, né? Sim, eu acho que só precisamos de ter cuidado para não desvirtuar, primeiro para nós próprios, não é? Exato, Não nos esquecermos da nossa parte masculina. O homem tem exato, que continuar a ser o provedor exatamente. O e o provedor, o protetor. protetor. É uma coisa que eu faço, por exemplo, nesse momento, pronto, nesse momento eu estou a fazer artes marciais Uhum. e eu faço artes marciais por vários motivos. E um dos motivos que eu faço é para as minhas filhas terem noção de que têm um pai que Exato. é capaz de as defender. Mesmo que Ok. eu não consiga, é capaz de ser Exatamente. um canhense Claro, maior claro. que eu, cinto preto, o que foi. Sim, Mesmo que não consiga, mas eu quero transmitir essa mensagem às minhas sim. filhas. Eu estou E aqui sim, e para o que como der e elas estão a vier. fazer também artes marciais, já sabem, se o papai não estiver, eu consigo me defender. Mas se o Uhum. papai estiver, estou tranquila. O papai Exato, vai me defender. Nós pais, precisamos sempre de lembrar essa nossa parte, essa nossa responsabilidade. exato. Transmitir às crianças a maior segurança possível. E quando elas precisarem de ser corajosas, lembrarem-se, eu vou ser corajoso como o meu pai. Exatamente. Eu vou enfrentar esse desafio como o meu pai. E desafios não estamos a falar apenas de questões físicas, que elas, com a Claro, energia que têm, claro. a atividade física é a primeira. Mas temos desafios mentais. A matemática é sempre um desafio para Exato. todas as vidas. O Exatamente. trabalho da escola, mandaram fazer um trabalho que eu tenho que decorar, não sei o Exato. quê, e tenho que falar em público, este Exato. desafio. Eu, eu domino, graças a Deus, e transmito essa mesma mensagem. Quando eu faço as minhas apresentações Sim. públicas, eu mostro às minhas filhas para Exato. elas perceberem, dá assim um frio na barriga, É mas é normal, possível mas é fazer. E possível elas fazer. têm feito e têm corrido Exatamente. bem. Yeah. Maravilha. Se pudesses deixar uma única lição ou uma Ui, mensagem para as tuas filhas, o que é que tu dirias? eu vou ser sincero, eu penso muito nisso, porque Ficaste com lágrimas nos olhos, sabes, né? quase, quase, mas não vou deixar sair aqui. Eu penso muito nisso porque nós somos mortais e pode acontecer a qualquer momento. E não quero partir, por exemplo, sem que elas Esse é o desejo de digam, todos os pais. não quero partir sem que elas digam, olha, o meu pai disse-me sempre isso, ou deixou-me essa mensagem. Então, Exato. há coisas que eu faço sempre. Mensagem essencial: filha, eu te amo. Filha, és linda. Tu és corajosa, és forte. Exato. Essas coisas são várias mensagens, mas é uma só. Eu te amo. Exatamente. É a Exato. primeira e a mais importante. Exato. Ela nunca pode esquecer, elas nunca vão esquecer que o pai ama. Exato. Primeira mensagem. Oh, que Segunda lindo! mensagem, É. segunda mensagem, ser feliz. Ah, muitas vezes perdemos tempo em queres ser o quê quando fores grande? Tens que Exato. pensar já nisso. Tá, 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 tá. Outro dia uma criança me disse, quero fazer esse curso para ser alguém. Eu acho perigoso dizermos isso e Exato. eu acho perigoso também pensarmos somente no no Exato. que é que eu quero ser como Ser profissão. professor. Mas ser feliz, a Primeira coisa, primeira coisa, mas acima de tudo, ser ser feliz. feliz e nunca, mas nunca se esquecer de Deus. Claro. Nunca. Sim. Essa Deus sempre, mensagem né? não sai. Exato. Então, três grandes mensagens: ser feliz, papai te ama e E Deus, Deus não necessariamente acima de nessa tudo. ordem. Nessa ordem, mas pronto. Deus acima de tudo, Deus né? Que acima Deus de é o tudo. primeiro, claro. Sim, Né? Não nessa ordem. sim. E agora, pois, pronto, para a sociedade, né? Em si, e os papás, queria que tu dissesses assim, como é que tu vês o futuro da paternidade em Angola Uhum. e o que é que tu gostarias que mudasse ou evoluísse? Porque tu és pai angolano Uhum.
E tu já falaste aqui de todos os desafios, as situações, as vulnerabilidades, tudo, né? Tu já respondeste e disseste bem, explicaste, né? O que é ser um pai. E agora, para nós percebermos mais ainda em relação à tua mensagem, né? Para os outros papais que vão depois ouvir-nos, né? Eh, o que é que tu imaginas do futuro da paternidade? E o que é que gostarias que mudasse, né? No futuro da paternidade, o que é que gostarias que mudasse ou evoluísse? Ou achas que já está tudo bem, já não precisa de evoluir mais, já não precisamos de melhorar nada? E como pai angolano e sabendo, e jovem, né? Pai angolano e jovem, sabendo que tens esses desafios Quase todos, 12. quase 12, ainda não, que tens esses desafios todos, que mensagens conseguias passar para os outros pais, né, que te vão ouvir e que vão perceber, e também os nossos pais, né, e para eles perceberem, ok, eu estava aqui e agora meus filhos estão nesse, né, porque de certeza que eles já viram a evolução, mas nós precisamos também de perceber, né, Uhum. o que é que temos que, o que é que vocês como pai, né, têm que evoluir ou melhorar, ou, né, pai angolano, o que é que tu dirias em relação à My paternidade? Tu sabes que goodness. aqui em Angola ainda há fusgas, né? Sim, À sim, paternidade. Os pais sim, ainda se fogem, sim, escapam-se da paternidade, né? sim. E então, o que é que Um, tu dirias? my God. Espera só. Esse é forte. Desculpa. Esse é forte e difícil. Peraí, agora Beba engasguei, água, vais ter beba que água. cortar isso. Eu estou a vir de uma gripe. Beba água. Yeah. Não é fácil de responder isso. O que é que eu diria aos outros pais? Eu fico às vezes com algum receio. Sim, Agora ficou preso uma beba coisa água, aqui. beba água. Mas o chá quente não está quente. Não, já não. Já está frio. Não posso ficar constipado de novo. Pois não. Não esquece de cortar já. Ele vai cortar e preparar essas coisas todas. Isso é a produção. É normal. Eles cortam, eles colam, eles fazem 30 por uma linha. Hã? Não estou a transpirar nem nada. Não, nós temos o momento dos bastidores. Até nos bastidores nós